Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a Palavra de Deus para a sua vida. O tema de hoje, ele é muito importante, porque ele nos faz uma pergunta. Que pergunta é essa, pastor? Você que trouxe o seu caderninho de anotações, anote. Como está a sua trajetória cristã? Ponto de interrogação. Essa é a palavra que Deus tem hoje para a tua vida. Como está a sua trajetória cristã? Ponto de interrogação. Será que você tem se mantido na fé diante das provas de fogo? Será que você tem suportado as dificuldades? Ou você tem andado descontente, murmurando, pensando em desistir, em abandonar a fé? Como que está, meu amado, a sua trajetória cristã no Senhor Jesus? Uma coisa eu digo para você: se você se afasta da igreja, deixa de congregar, não adianta, porque o problema vai junto. É muito pior quando a gente abandona a fé. Tem pessoas que pensam assim: é tanta luta, é tanta dificuldade, eu vou parar de congregar. Mas o problema vai junto se você abandona a fé. É pior. Agora, quando você está com problema e vem à igreja, você sai aliviado. Você recebe esse alívio que você está sentindo agora no seu coração, porque eu tenho a plena certeza que você está sentindo um grande alívio, um profundo alívio no seu coração nessa manhã de domingo. Porque eu sinto isso dentro de mim, um alívio. E esse alívio já começa desde o louvor. Desde o louvor. Então, quando você está com problema e vem à igreja, você sai aliviado. Isso, detalhe importante, se você presta atenção ao louvor, isso se você presta atenção à ministração da palavra, ao que está sendo dito, amando de Deus. Porque tem pessoas que vêm à igreja e acontece dela não receber alívio nenhum. Por que isso acontece, pastor? Porque ela não presta atenção ao louvor. No momento do louvor ela fica amuado, fica calado, não diz nada, não presta atenção às palavras que estão sendo ministradas, não recebe, não abre o coração para aquilo que está sendo dito amando de Deus. Com isso, ela não sai daqui com aquele alívio no coração. Agora, quando você presta atenção, você já recebe um alívio automaticamente. Você já sai daqui com um problema resolvido na mente. Porque a palavra te dá sabedoria, traz para você consolo, que aquela questão, aquela situação na sua vida, pelos olhos da fé, Deus vai resolver. Então você já sai com aquele problema resolvido na mente. Vai dar certo, vai se resolver, eu vou conseguir, eu vou ficar curado, aquele dinheiro vai ser liberado amanhã em nome do Senhor Jesus. Quando eu entrar lá vai dar tudo certo. Quando você presta atenção na palavra, a palavra já traz para você essa mudança de vida, esse alívio para você. E por você estar em paz na mente, por prestar atenção ao louvor, à ministração da palavra, à oração,
você vai ver a solução na vida real, no seu dia a dia, nesta semana, agora, você vai ver realmente aconteceu. Os anjos do Senhor ministraram, diga graças a Deus. Realmente, Deus é comigo, louvado seja o nome do Deus que eu estou servindo. E para que você compreenda a importância de você examinar a sua fé, se realmente você está firme na sua trajetória cristã, se você está atento mesmo, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. E assim diz o Evangelho, nessa evidência maravilhosa. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 5. E assim diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estais na fé. De vez em quando você tem que julgar você mesmo. Você precisa, de vez em quando, comparar as suas ações com as ordens de Deus. Se você realmente está obedecendo a Deus, naquilo que Ele fala aqui, através da minha vida. Você tem que fazer este exame. Examinar a você mesmo. Como você está procedendo no seu congregar, por exemplo. Se realmente você está vivendo uma vida para Deus. Se você está mostrando firmeza nas coisas de Deus. Porque nós temos que ser os primeiros a mostrar firmeza nas coisas de Deus. Para as pessoas, para os nossos familiares, para os nossos filhos, nós temos que ser os primeiros. Porque eles estão nos observando. O teu filho está te observando. A tua família está te observando. Os teus familiares estão te observando. E eles precisam ver em você um testemunho. Eles precisam ver em você firmeza. De um alguém que está firme na fé, que prega, que anuncia. Porque você tem falado da graça de Deus. Você tem anunciado que você é uma cristã, que você é um cristão. Essa pessoa precisa ver firmeza em você. Porque como que você quer ver dedicação dos seus filhos, dos seus familiares, das pessoas da sua casa, se você não dá o exemplo de uma pessoa que é dedicada às coisas de Deus? Se essa pessoa não vê exemplo nenhum em você, ela nunca vai ter interesse de estar na igreja que você congrega. Você precisa julgar, abençoado, a você mesmo, se você está retendo a mensagem, a palavra que eu tenho pregado aqui. Se você está vivendo, se você está recebendo mesmo no seu coração. Se você tem meditado nessa palavra, se você está ouvindo as mensagens na sua casa, se você tem separado um tempo para viver isso aqui que nós ensinamos, o Evangelho da graça de Deus. Será que você tem se dedicado? Examine a você mesmo. Se você está vivendo para Deus, se você está na fé realmente. Porque se você quer o mover de Deus em sua vida, aí eu pergunto, a sua parte você tem feito? Direitinho mesmo? De fato e de verdade, você tem feito? Porque a nossa parte, abençoada, tem que ser feita. Às vezes, a pessoa pede para Deus trazer mudanças para a sua vida, mas a sua parte você tem feito? Pense. Às vezes você pede tudo para Deus,
Mudança na parte financeira, mudança no casamento, mudança na vida do filho, mudança nisso, mudança naquilo. Aí eu pergunto, você tem feito a sua parte? Você tem tido realmente um compromisso fiel com Deus? Às vezes, a pessoa pensa que está na fé e não está. Todos nós precisamos fazer este exame. Eu preciso fazer, você precisa fazer, os colaboradores precisam fazer. Será que eu tenho me dedicado para Deus conforme Ele pede, conforme Ele ordena? Pense. Não é você sair perguntando para as pessoas se você está na fé. Fulano, será que eu sou homem de Deus? Será que eu estou na fé? Não, é você e Deus. Você realizar este exame. Você e Deus. Essa palavra hoje nos traz uma retrospectiva da nossa trajetória cristã. Se realmente eu estou sendo cristão. Se eu estou vivendo mesmo para Deus ou não. Nos leva a pensar, a meditar. A questão aqui é você e Deus. É você analisar se realmente você está vivendo para esse Deus. Ou se você só vem à igreja só para cumprir um ritual. Uma obrigação. Afinal, né? Eu tenho que ir. É como diz aqui a palavra: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estás na fé. Se você vem aqui na igreja por amor a Deus ou para cumprir um ritual. E Deus quer que você medite sobre tudo isso que eu estou conversando agora. Como também você deve examinar você mesmo, se você está ofertando por amor na sua igreja. Se realmente você está dando o seu melhor. Se você está sendo dizimista fiel. Porque tem pessoas que são dizimistas e de repente ela não é fiel. Como? Uma pessoa que é dizimista e não é fiel, pastor. Ela pode colocar um valor no envelope, porque eu não conheço a vida de nenhum de vocês, mas Deus conhece. E colocar um tanto em dinheiro aqui, e esse tanto em dinheiro não corresponde ao que ela recebe, ao que ele recebe. Não é o dízimo daquilo que a pessoa recebe, é um valor que ela quis pôr. Reflita sobre a sua trajetória cristã nessa manhã. Se você realmente está vivendo para esse Deus de forma fiel. E Deus te exorta nessa manhã. Outra coisa, será que você tem confiado em Deus? Examine a você mesmo, se você tem vivido uma vida de confiança. Um outro ponto importante, será que você tem confiado mesmo em Deus? Será que eu tenho me mantido na fé diante das dificuldades? Será que você tem se mantido? A nossa fé, abençoado, não pode se perder mediante a uma perda. Mediante a uma prova de fogo, mediante uma dificuldade, a nossa fé não pode se perder. Examine a você mesmo nesse ponto. A nossa fé não pode se perder mediante a uma perda material, por exemplo. Ou de repente, há uma perda de um emprego. E achar que por causa de ter perdido o emprego, é o fim. Ah, pastor, para mim é o fim. Eu acho que tudo acabou para mim. Estou desempregado. Tivemos como exemplo aí o testemunho do abençoado. O colaborador Heraldo. Ele passou um tempo desempregado e depois Deus honrou. De repente isso está acontecendo contigo ou com as pessoas que estão me ouvindo agora. A nossa fé não pode se perder mediante uma situação dessa. Ele não abandonou a fé dele em Deus, o colaborador Heraldo. Não abandone você também. Se isso está acontecendo, ou de repente venha a te acontecer. Como também a sua fé não pode se perder mediante uma fatalidade, a uma perda de alguém que você muito amava. Você tem que permanecer em Deus.
A sua vida tem que continuar diante dessa perda, desse ente querido, dessa pessoa que você muito amava. Você tem que permanecer em Deus, abençoado. Você não pode pensar como algumas pessoas pensam. E pessoas que estão dentro da igreja sendo alimentadas por Deus. Eu não quero mais saber de Deus depois que o fulano morreu. Amados de Deus, tudo que é visível gasta, acaba, desaparece ou morre. Numa situação dessa, olhe para Deus como um Deus soberano. Nessa perda desse pai, dessa mãe, desse filho, desse parente, seja lá quem for, olhe para essa situação e tenha o seguinte pensamento: Deus é soberano. Ele, Deus, dá a vida e Ele tirou. É como diz o primeiro livro de Samuel 2,6, anote para ler em casa: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Se você perder um familiar, ou de repente seu emprego, se acontecer uma perda material na sua vida, a sua vida não pode acabar por causa disso. Você tem que continuar na fé. E Paulo segue dizendo, na leitura que estamos aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Não é provar a Deus. Atenção, hein? Não é provar a Deus, colocar Deus à prova. A Deus não se prova, diz o Evangelho. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 9. A Deus não se prova, como fazem alguns homens religiosos, que colocam uma mesa bem grande na frente do púlpito, e põem lá uma Bíblia, e diz: temos que provar a Deus. E coloque aqui tudo que você tem, porque só assim Deus vai te abençoar. Isso é falta de respeito a Deus, porque a Deus não se prova. Você tem que provar você mesmo, segundo o que você está lendo, se realmente você está na fé. Deus não precisa provar nada para nenhum de nós, nada, porque Ele já provou. Ele deu o seu Filho amado, por amor de vós. Por amor de vós, Ele já deu o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que já morreu na cruz por você, que já te deu a salvação e te livrou do diabo e tornou você um alguém mais que vencedor, em o nome de Jesus. Então Deus já provou o seu amor. Somos nós que temos que provar a nós mesmos se estamos apegados a Deus, firmes na fé, abençoado. E Paulo continua dizendo: provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Veja, Jesus Cristo está onde? Em nós. Ele não está voando por aí. Graças a Deus, Jesus está em você, abençoado. É por isso que aqui nós não realizamos a busca do Espírito Santo, porque aqui diz que Jesus já está em vós. E essa vida que está em você, eu declaro nessa manhã abençoada, curando você, trazendo saúde perfeita para o teu corpo, prosperando a tua vida e te dando conhecimento, sabedoria do que eu estou pregando hoje, para que você tenha vida prática com esse conhecimento de hoje. Eu preciso ter uma trajetória cristã de verdade. Eu declaro você tendo compreensão de tudo que eu estou falando aqui hoje. Agora eu peço que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. E assim diz o Evangelho, na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Esse capítulo aqui é o capítulo da fé. Aqui fala sobre a natureza da fé. Olha só. De fato, sem fé é impossível
agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, grife, creia que Ele existe e que se tornou galardoador dos que o buscam. O apóstolo Paulo aqui exorta aos hebreus. Vocês, hebreus, são crentes, mas vocês precisam o quê? Crer que Ele existe. A mesma palavra hoje vem para a nossa vida. Você é crente, você é cristão, mas você precisa crer que Deus existe. Às vezes, há pessoas que agem como se Deus não existisse. Ela quer prosperidade, por exemplo, e o que é que Deus diz? Semeia. Se ela crê que Deus existe, o que é que ela vai fazer? Semear. Mas tem pessoas que não crê que Deus existe. E por esse motivo ela não tem confiança. E por ela não ter confiança, ela não semeia. Ela não é dizimista ainda. Você tem que crer que Deus existe, abençoado. Quando eu creio que Deus existe, eu faço as coisas. Eu recebo as ordens que vêm de Deus. Porque eu quero prosperar. Então tem que confiar, eu tenho que acreditar. Eu vou fazer, eu vou semear e Deus vai multiplicar aquilo ali. Eu estou crendo naquele momento que Deus existe. Crendo que Ele existe. Eu tenho que viver essa fé. Essa confiança em Deus. Tem pessoas que querem uma vida melhor. Você tem que crer que Deus existe. Porque o que é que Ele diz? Tenha constância. Se você quer uma vida melhor. Procure crescer na palavra da graça. Agora isso depende de quem? Da pessoa. Mas só que tem pessoas que não tomam esse passo. Não tem esta atitude. Então ela não crê que Deus existe. Porque se ela cresce que Deus existe, ela teria mais perseverança, maior dedicação. Vai acontecer o milagre sim na minha casa, a transformação no coração da minha esposa, do meu marido, do meu filho, vai acontecer em nome de Jesus. Ela estaria aqui sentada, estaria aqui sentado como você. Se não está, é porque não crê, de fato de verdade, que Deus existe. Porque quem crê, tem o procedimento, a dedicação que você está tendo hoje. Você tem que crer que Ele existe. Quando você passa pelas dificuldades, é o caso de você pensar, por exemplo, se essa porta se fechou, eu tenho que ter esperança que tem uma outra melhor para a minha vida, porque Deus existe. Aquele que semeia chorando, voltará sorrindo, colhendo seus feixes. Não é assim que diz o Salmo? Quem vive assim está crendo que Deus existe. É o que diz o Salmo 126, verso 6, anote para ler em casa. Quem crê que Deus existe, a todo momento, vive essa fé. Crer que Deus existe não é para todo mundo não, abençoado. Não é todo mundo que crê que Deus existe, não. A gente vê quem crê mesmo, quando vem as provas de fogo, e a pessoa está aqui firme no Senhor. Como as pessoas que deram testemunho agora há pouco aqui. Passaram pela prova de fogo e permaneceram firmes no Senhor. É como diz o Salmo 126, verso 6. Mesmo chorando, elas permaneceram semeando. E hoje estão sorrindo, colhendo as suas vitórias. E a nossa fé, é como eu falei no início da nossa conversa, ela não pode se perder por nada. Essa é a palavra que Deus quer que você reflita, e muito. Como está a sua trajetória cristã? E com essas considerações finais aqui, da carta de Paulo aos Hebreus, eu termino a nossa reunião. Eu não tenho mais nada para te dizer. Deus hoje quer que a gente saia daqui pensando em nosso procedimento, em nossa trajetória cristã, se realmente você está vivendo para Ele, de fato, de verdade. E eu quero terminar essa reunião de uma forma muito linda, que é um louvor que traduz tudo o que eu falei aqui.
que o colaborador Heraldo vai cantar para a gente. Ouça esse louvor. Preste atenção na letra, pois esse louvor traduz tudo que eu disse aqui. Preste atenção na letra, feche os seus olhos, aproxime a sua mão do seu coração. Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar. Em santidade, em santidade, em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Como posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam? Como irei compreender se minha vida passa longe da verdade que eu ouvi? Se os meus passos já não tocam os caminhos que aprendi, meu argumento me empobrece e me faz pensar assim, que estou tão certo e é perfeito o meu jeito de servir. Digo que amo minha igreja e o chamado que atendi, mas já não ouço os conselhos e a palavra que há em mim. Sonho que um dia boa nova se espalhe até os confins, mas sem santidade, sem fidelidade, toda obra rumo ao fim. Em santidade, em santidade, em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar. Em santidade, em santidade, em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. olhe para mim. Essa canção diz: como é que você quer a bênção para sua casa se você não vive os conselhos de Deus? Como que você quer que as coisas se acertem se o Deus que você está servindo fala através de mim e você não atende a tudo, não obedece a tudo? Aí eu volto àquela frase que eu disse na reunião: será que você tem feito a tua parte? Às vezes você quer um monte de mudança na sua vida, mas você não tem feito a sua parte. Faça a sua parte para você receber as promessas de Deus em sua casa. Bom dia a todos, e declaro hoje sendo o melhor dia da sua vida. Até domingo. Graças a Deus. A palavra hoje foi maravilhosa. Tchau a todos. Quem quiser conversar comigo, eu estou no escritório para te atender, tá? Com todo carinho. Ministério Pastor Sandro Diniz.